a dúvida pode embaçar, prejudicar, distorcer a nossa visão. Tem muita gente que acredita que o medo é o contrário da fé, mas na verdade o medo, ele não é o contrário da fé. O medo, ele sempre faz uso da fé. Por quê? Porque o medo é a fé no negativo. É quando você acredita, quando você crê em algo ruim, e daí você passa a temer. Na verdade, a fé, ela é a certeza. Você vai ver em Hebreus 11, que existem duas definições ali de fé. E nas duas definições existem essas duas palavras, certeza e convicção. Vamos falar juntos? Diga, certeza e convicção. E convicção. Na verdade, o oposto da fé é a dúvida. É a incredulidade. É quando nós colocamos uma interrogação naquilo que Deus já pôs um ponto final. Então Deus já deu uma palavra, Deus já liberou um decreto, Deus já fez uma promessa, mas você diz, será? Será mesmo que vai ser curado? Será mesmo que vai ser salvo? Será mesmo que tem saída para minha família? Será mesmo que vai acontecer? Deus já disse, vai acontecer. Deus já prometeu através da sua palavra, vai ser liberado. Eu trarei vida abundante, eu vou abrir as portas. Mas dentro de você, a dúvida começa a brotar. E você agora passa a não enxergar aquilo que Deus já começou, aquilo que Ele já iniciou. Esse tipo de comportamento vai afetar a sua visão. E existe uma passagem bíblica, eu vou pedir para você abrir comigo, Lucas capítulo 24, onde Jesus surge. É uma das aparições de Jesus pós-ressurreição. Jesus apareceu para algumas pessoas em algumas circunstâncias, e aqui nesse caso, ele surge, e os discípulos não estão vendo claramente, não estão enxergando claramente. Olha o que o texto diz, nós vamos ler a partir do verso 36, Lucas 24, 36 em diante, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Era Jesus, eles conheciam Jesus, eles andaram com Jesus durante anos. Jesus apareceu, mas eles acharam que era um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem o que, gente? Dúvidas ao vosso coração. Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Assim como o medo, assim como a preocupação que eu citei, e também como a tristeza, a dúvida, esse constante espírito, porque se existe o espírito da fé, existem pessoas também que são dominadas por um espírito, por uma mentalidade de dúvida. Isso vai prejudicar a sua visão. Você vai passar a não enxergar, ou a enxergar de forma distorcida, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele está realizando na sua vida. De repente, o Senhor envia alguém, envia um socorro, envia um livramento, uma porta se abre, mas você não consegue captar isso como uma ação de Deus. Pelo contrário, por conta da dúvida, você começa a achar que a porta aberta, que a oportunidade, que o recurso que está chegando, que o livramento, que o socorro, que a palavra, não é para você, é para outra pessoa. Por quê? Porque a dúvida tomou conta do seu coração. Gente, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E desde o jardim do Éden,
o instrumento mais comum de Satanás é colocar uma interrogação, é colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Deus tinha dito para Adão e Eva o seguinte: não comam deste fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é um decreto, palavra de Deus. Surge a serpente fazendo o quê? Colocando uma interrogação. Será mesmo? Vai morrer não. E daí a dúvida surge, e eles passam a enxergar a vida, passam a enxergar o outro, passam a se ver, inclusive, de uma maneira completamente diferente com a maneira que Deus os via e os enxergava. Jesus, em Mateus 3, ao sair do Jordão, quando ele é batizado, houve uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O texto seguinte diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira fala de Satanás para Jesus ali no deserto, qual é? Se você é filho de Deus. Note que Jesus tinha acabado de ouvir ali no Jordão: este é o meu filho. E agora Satanás surge querendo colocar uma interrogação, uma dúvida naquilo que Jesus acabara de ouvir. Obviamente, diferente de Adão, diferente de Eva, diferente dos discípulos, Jesus não duvida daquilo que Deus falou. É por isso que Jesus vê as coisas de uma maneira muito clara, muito limpa, muito direta, muito objetiva. Jesus reconhece o mundo espiritual de uma forma muito clara, porque no coração dele, na mente dele, não existe espaço para dúvida. Aquilo que Deus falou é real, é pleno, é verdadeiro. Quem sabe você tem sofrido por não ver a ação de Deus, você não tem conseguido reconhecer a ação de Deus na sua vida por conta da dúvida. Gente, se eu contar para vocês como foram os primeiros anos aqui da igreja, e como o diabo utilizou a dúvida para querer me paralisar, para querer me fazer murmurar, e não enxergar aquilo que Deus já estava realizando, porque Deus estava realizando, Deus sempre está trabalhando. Eu vou repetir: Deus sempre está trabalhando. Jesus diz: meu Pai está trabalhando e eu estou trabalhando também. Agora, nesse exato momento, Deus está conspirando em teu favor, enviando anjos, enviando livramento, enviando recurso, enviando vitória. Lembra do que o anjo falou para Daniel, ali no capítulo 10 de Daniel? Disse para Daniel o seguinte: desde o primeiro momento que se orou, a resposta já foi liberada. Mas teve uma guerra lá, teve um embate espiritual. A gente não consegue ver com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé, nós podemos enxergar a ação de Deus na nossa vida. O livramento chegando, a bênção chegando, a vitória chegando. Mas quando a gente está dominado pela dúvida, gente, você começa a ver o quê? Você começa a ver espírito, fantasma. Onde tem Deus, onde tem vitória, onde tem resposta vindo em nossa direção. E eu me lembro que muitas vezes eu era bombardeado por essas emoções, que aí não vai dar certo não, viu? Aí não vai dar certo. Eu já contei para vocês aqui, o meu primeiro culto em Limeira, quando eu assumi a igreja, era o meu primeiro ministério sozinho. Eu tinha 22 anos, e a igreja tinha 2 famílias, e mais uma meia dúzia, era em torno de umas 50 pessoas. As 2 famílias não se bicavam, uma cuidava do louvor, a outra cuidava da recepção. Daí tinha uma meia dúzia, e tinha eu, com a Dani, e com a Fernanda de 1 mês. E eu me lembro de ter chegado naquele culto de inauguração, na verdade de posse, era a despedida do pastor anterior e minha posse. E uma pessoa de uma das famílias chegou para mim e falou: pastor, o senhor tem 5 minutinhos para conversar comigo?
Falei, tenho. E eu detesto conversar com os outros antes do culto. Detesto, detesto, detesto. Eu nunca gostei, e depois desses perrengues que eu passei, quando alguém bate na minha porta antes do culto, eu já até arrepio. Só me chame se for para coisa boa, antes do culto. As coisas ruins você deixa para depois. Muitos aqui já me chamaram antes do culto. Por exemplo, hoje, antes do culto, ganhei uma camisa. Olha que coisa boa. Aí pode mandar, gente. Chocolate, café, camisa, presente, informação boa, você manda. Pô, mas antes do culto, ela chamou e falou, então, pastor, nós estamos indo embora. Eu e minha família, estamos indo embora. Nós não concordamos com a sua vinda para cá e tal. Nós queríamos que o outro pastor continuasse. Infelizmente, a gente discorda. Imagina isso, hein? Falei, bom, perdi metade. Acabou o culto, uma pessoa da outra família me chamou e falou que estava zarpando fora também. Ficou todo mundo. Se tornaram meus amigos e nada aconteceu. Mas eu quero que você tente imaginar como é que estava meu coração naquele momento, cara. Minha mulher tinha pedido a conta do emprego, trabalhava numa seguradora. Dani, desde os 12 anos, até aquele momento, sempre trabalhou. E agora eu falei, Dani, você vai ter que pedir a conta e nós vamos ter que se lançar de cabeça no ministério. Eu estava inseguro, casado novo, já tinha 2 anos de casado, mas estava com uma filha de um mês. Cara, as dúvidas vieram. Aquele bombardeio que todo mundo aqui em algum momento já viveu, de outro jeito, com outra cara, de uma outra forma, mas eu precisei permanecer em fé, e quando a gente permanece em fé, nós alcançamos vitória. João disse, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quer um conselho? Não dê muita trela para as suas emoções, não dê muita trela para os seus sentimentos. A gente confunde muito sentimento com fé, com essas coisas. A fé não tem nada a ver com o sentimento. Às vezes, o sentimento, ele tá como a fé. Você sente que vai dar certo, porque Deus falou que vai dar certo. Mas tem dia que você sente que nada vai dar certo. E nem por isso vai deixar de dar certo. Porque o que Deus falou vai acontecer. Independente de como eu me sinto. Fé é certeza e é convicção. E é através dela que nós devemos andar. Segundo aos Coríntios 5:7, Paulo disse o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então tome uma postura de abandonar a dúvida, de abandonar essa questão de querer ter informações físicas daquilo que você está enxergando para continuar caminhando. É interessante como fé e visão sempre vai caminhar juntos, e dúvida sempre vai estar nessa salada. E eu separei 2 momentos bíblicos aqui de Jesus com alguém, um momento negativo e um momento positivo, que vai me ajudar e te ajudar a entender essa questão, e eu passo para o segundo e último ponto. O primeiro deles é com Tomé. Todo mundo aqui conhece São Tomé, né? É o cara que quer ver para crer, é o cara que é bombardeado pela dúvida. Nesse texto que a gente leu, Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. E daí os discípulos contaram para Tomé com toda alegria. Jesus apareceu. Imagina você, Jesus tinha morrido, gente. Imagina como é que estava o coração dos discípulos. Não só triste que Jesus havia morrido, mas com medo dos judeus, porque agora vai ser a nossa vez, nós estamos na fila, nós estamos na lista dos judeus. Mas Tomé não acreditou. Tomé falou o seguinte: eu só acredito o quê? Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu botar a mão ali o dedo na mão dele, onde os cravos estavam. Olha o que Jesus disse para Tomé, João 20, 27, parte B do verso em diante, diz assim: não sejas incrédulo, mas o quê? Mas crente. Ô, gente, tem gente que leva a incredulidade como um pecado, assim, um pecadinho. Sabe, ai, pastor, minha fé é tão fraca, eu estou sempre duvidando.
Ô, gente, isso não é um pecadinho, não, isso é um pecadão, viu? Isso é um pecadão. O povo morreu no deserto por conta da incredulidade, de não acreditar naquilo que Deus falou. Quando você duvida do que Deus falou, você está chamando Deus de mentiroso. Você está desconfiando de Deus. Já desconfiaram da sua palavra? Você gostou quando desconfiaram da sua palavra? Não. Agora, se você que muda de opinião ficou bravo, se eu que mudo de opinião fiquei chateado, imagine aquele que não muda. Como é que fica? Como é que se sente? Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, depois de tomar um esfrega, né? Porque Jesus já chegou assim, bota a mão aqui, Zé. Jesus já chegou com os 2 pés no peito. Acho que o nível de... Porque 3 anos e meio também aguentando essa galera, já estava para ir para o céu junto com o pai, falou, eu já vou aproveitar e já falar umas verdades aqui já. Não foi, Jesus não é assim, não é igual eu e você não. Tomé disse, Senhor meu, Deus meu. Ficou bonzinho, né? Mas o esfrega continua. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Agora só que você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. O que é que Jesus está dizendo? Tomé, você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. É o oposto. Você espera ver para depois você acreditar. Não. Creia para depois você enxergar. O que é que Deus fez para Abraão? Deu um filho e depois deu uma promessa? Ou deu uma promessa e depois entregou o filho? Deu a promessa. Primeiro ele espera que Abraão o quê? Acredite. E é depois que Isaac nasce. É isso que Jesus está querendo ensinar para Tomé. E olha o que Jesus falou para Marta, na beira do túmulo de Lázaro, seu irmão. Lembra disso não? Lázaro ficou enfermo, Jesus não apareceu para visitar, Lázaro morreu, e agora Jesus apareceu 4 dias depois do velório. E Jesus já chegou falando, onde é que enterraram o moço aí? Vamos lá no túmulo. Alguns falaram, acho que foi entregar flores, né? Prestar suas homenagens para o defunto. Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele é o ressuscitador. E no caminho lá, no verso 40 de João 11, olha o que ele falou para Marta, irmã de Lázaro. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, o que é que vai acontecer, gente? Verás, você vai ver, você vai enxergar, você não vai ter nenhum problema com a sua visão, se você o quê? Crê, você verá a glória de Deus. A dúvida nos cega, a fé nos faz enxergar. A fé nos faz enxergar. Eu vi tantos colegas pastores, desde março do ano passado, quando a pandemia foi começar, serem sucumbidos pela dúvida. Vi empresários, vi homens, mulheres, gente de Deus, piedosa, amorosa, que ama Deus, mas que foi dominado pela dúvida. Muitos, infelizmente, naufragaram. Por quê? Você passa a duvidar, daqui a pouco você é dominado pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, daqui a pouco você vira um joguete na mão de Satanás, um boneco, e ele empurra você para onde ele quiser. Mas quando você está firmado no Senhor, quando a sua fé está resoluta, o diabo vem, a opinião dos outros vem, o William Bonner fala, o homem do G1 fala, o outro fala, o vizinho fala, o cara na fila do banco fala, o amigo fala, as pessoas falam, as sensações vêm, mas você permanece firme na rocha que é a palavra de Deus. Isso é fé, gente. Isso é fé. Mas não tem dia que você não acorda assim sentindo? Tem.
Tem. Tem dia que eu acordo sentindo um monte de coisa. E sabe o que eu faço? Eu não dou orelha para o meu sentimento. Porque meu sentimento vem e vai, gente. Já falei aqui para você, principalmente, em especial as mulheres que são mais dadas aos sentimentos. Sim ou não, irmãs? Isso não é uma crítica, é uma constatação. Se você não tiver uma fé firme, meu Deus do céu, você não sai de casa. Você não sai de casa. Tem dia que você acorda se sentindo uma mulher mais linda do mundo. Tem dia que você acorda se sentindo como, irmãs? Nem vou continuar. Já é isso aí. Pronto. Você acorda sentindo que vai dar certo. No outro dia você acorda sentindo que vai dar tudo errado. Se você ficar andando nesse jogo, você está morto, você está morta.